faz favor. Eu comprei esse queijo aqui que custou $40 e tem um fio de cabelo nele. Ah, certo, a gente reembolsa. Peraí, como é que é? Aqui, Ué? o valor equivalente. Mas eu não... Ah, leve esse cupom. Sua próxima compra é por nossa conta. Você queria discutir? Sim, por favor. Queria só um bate-boca. Ok. Obrigada. Trouxe nota, senhora? Não, eu não trouxe nota. Querida, não posso reembolsar sem nota. Ah, não. O nome de vocês está estampado no queijo. O cliente sempre tem razão. Tá estampado no queijo. Como eu vou saber se você não bateu alguém e roubou o queijo? Quem faria isso? Certamente você. Repete. Certamente você. Olha, eu vou entrar no Procon, eu vou meter um processo em vocês, eu vou fechar essas peluncas. Ah, ela. Vocês não sabem trabalhar com pessoas, é por isso que o país não vai pra frente, entendeu? Nossa, me borrei toda de medo. Aham. Querida, pega outro queijo. Bom. Porque Ok. se a gente não souber nossos direitos, né? Tá bom. Ai, Tudo bem? tava precisando disso, obrigada, arrasou. Todo mundo gosta de fazer isso às vezes. É muito boa. Volte Tchau. sempre, querida.